seja faltando isso na sua vida. Esse detalhe. Pode ser que você venha no culto, se encha da presença do Senhor, adore o Senhor, levante sua voz, suas mãos e dance na presença dele. É muito bom isso. Mas ele te chama para algo mais profundo, para um relacionamento com ele profundo. Deus se mergulha em águas profundas. Ele vai entrar no coração e vai fazer grandes coisas através da sua vida. Mas você precisa ser íntimo dele. Oh Deus, Deus mais íntimos.
coração trouxe os seus dízimos, as suas ofertas diante do teu altar. Te peço, Senhor, as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, em especial por aqueles, ó Deus, que por algum motivo não pode estar dizimando nem ofertando essa noite, mas que as ricas bênçãos do Senhor venham sobre essas pessoas, sobre essas vidas, ó Pai. E que as portas do céu se abrirão para eles, ó Pai. Que o Senhor nos ensine a administrar financeiramente, ó Deus, os nossos recursos. Abra a porta de emprego, Senhor. Multiplica mais e mais os bens dos teus servos. Também te peço a bênção do Senhor sobre a situação financeira da igreja. Que o Senhor venha cuidar, venha multiplicar e abençoar tremendamente, poderosamente, no nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Amém. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pode levar ali no gasofilácio. A igreja pode se sentar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 19. A gente vai ler a partir do versículo 8. Primeira Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe respondeu: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença. E te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, venha falar aos corações de cada um aqui esta noite. O Senhor tem total liberdade, ó Pai, para falar nossos corações, nossos ouvidos, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos à Tua palavra. Que todo impedimento do inimigo que venha querer ceifar essa palavra dos nossos corações, dos nossos ouvidos, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha fazer morada em nós. E venha, Senhor, nos edificar e nos fortalecer mais e mais no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que eu li conta a história de Elias, que por algum motivo ele fugiu para o Monte Horebe, o monte de Deus. E a gente vê que, se a gente voltar atrás alguns capítulos, capítulo 18 e 17, conta a história de Elias, um homem de Deus, um homem cheio do poder de Deus, que ele enfrentou o rei Acabe. A gente vê que a história do rei Acabe, os seus antecessores, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, eles tinham conseguido fazer com que o povo se desviasse da presença de Deus. Diz a palavra de Deus que o pai de Acabe, o avô de Acabe, tinha feito tudo de errado diante da face de Deus. E Acabe seguiu o mesmo caminho. Tudo que era contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que aborrecia o Senhor,
Acabe fez. E fez com que todo o povo também fosse junto, pagasse pelo preço. Chegou ao ponto de, como diz a palavra de Deus no capítulo, se não me engano, 17, fala que ele chegou até a se casar com Jezabel, que era de outros povos, também que Deus não permitia, e se prostrou diante dos deuses de Jezabel, né, que era Baal. Então Deus ele levanta Elias para confrontar o rei Acabe e fazer com que o povo pudesse se voltar a Deus, se lembrar das maravilhas de Deus, se lembrar das promessas de Deus. E ele então chama o povo, enfrenta Acabe para que ele e os profetas de Baal viessem e fizessem uma guerra, uma batalha, um sacrifício, para ver qual Deus que responderia às orações. E a gente vê que Elias, quando ele chega no Monte Carmelo ali, com todos os 450 profetas de Baal, o povo todo ali reunido, assistindo a tudo aquilo, ele fala assim, no capítulo 18, ele fala para o povo: então invocai o nome do Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Mas Elias, ele tinha falado para o povo: até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Entre seguir a Deus e seguir a Baal. O povo não sabia mais quem seguir, porque eles tinham um rei. E o rei estava por caminhos errados, então eles seguiam o que o rei fazia. O rei se prostrava diante de Baal, o povo se prostrava também. O povo tinha, parece que, esquecido as maravilhas de Deus, o que eles já tinham passado por Deus, o que Deus tinha feito na vida deles. E ele fala para eles: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se é Deus, siga a Deus. Se é Baal, então segue Baal. Então ele leva o povo e leva os profetas de Baal, de Acera também, os 450, e ali eles dividem um bezerro e falam: olha, vocês invocam o Deus de vocês, e aquele que responder com fogo, esse será Deus. E os profetas de Baal, então, eles começam a buscar o Deus de Baal. E eles clamam toda a manhã até o meio-dia, se retalham, sangram. E Deus, Baal, não responde. Elias fala para eles assim: olha, de repente ele está conversando com outra pessoa, de repente ele está atendendo outra pessoa, de repente ele está dormindo, gritem mais alto. E nada. E a gente vê que quando eles terminam, Elias pede para que o altar seja restaurado. Ele pega 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel, conserta o altar, coloca o bezerro sobre aquele altar e pede para jogar água. 3 vezes jogaram água sobre o bezerro. Em volta desse altar fez um rego, uma valeta, onde encheu de água. E Elias simplesmente, ele ora a Deus. Ele clama a Deus. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, irmãos, responde com fogo. E sobre aquele altar desce fogo, que consome todo aquele holocausto, todo aquele sacrifício, toda aquela água que foi derramada. E aí o povo reconhece que só há um Deus. Um Deus. E todos começam a clamar: somente Deus. Existe somente um Deus. E eles matam todos aqueles profetas de Baal. E a gente vê que Elias, ele teve essa experiência. Ele teve essa experiência com Deus, onde ele vê o fogo do céu
consumir todo aquele sacrifício, todo aquele holocausto. E o rei Acabe, vendo tudo aquilo, vendo a morte dos profetas de Baal e vendo que o Deus Baal não respondeu, ele vai e conta para Jezabel: olha, Elias fez isso, isso, isso e matou todos os profetas. Ela manda um mensageiro até Elias, dizendo assim: amanhã, a essa hora, se isso não acontecer com você, sabe, anunciando a morte de Elias, anunciando que naquele mesmo horário que Elias tinha matado os profetas de Baal, que Elias também iria morrer. Ela ameaça Elias de morte. E o que Elias faz? Ele foge. Que foi esse texto que nós lemos, que ele foge, ele vai para o Monte Horebe, o monte de Deus. Ali ele é alimentado por um anjo. A gente vê que no versículo 8, o anjo chegou até ele e falou: olha, come e bebe, porque muito longo será a sua caminhada. E com aquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus o leva até uma viúva. Deus fala assim: olha, existe uma viúva de Serepta, vai até ela, ali ela vai te alimentar. E a gente vê que no relato da história de Elias, ele tinha orado, falado para o rei Acabe: olha, não vai chover durante um longo período. E havia-se passado praticamente 3 anos sem uma gota de chuva. E essa viúva, quando Elias chega-se a ela estava pegando gravetos para fazer o seu último alimento. Elias fala para ela: olha, faz um bolo para mim. E ela declara para ele: olha, eu e meu filho estamos preparando nossa última refeição, porque não há chuva, não há água, não há alimento, não há plantação, não há nada. Nós vamos comer e esperar a morte chegar. Elias fala para ela: olha, não faltará nada na sua casa, até que venha a chuva, desde que você creia na palavra do profeta. Ela vai, prepara um bolo e dá para Elias comer. E daquele dia em diante, não faltou azeite nem farinha na casa dessa viúva. E o mais interessante é que, após alguns dias, o Elias ali sendo sustentado também por ela, o filho dessa viúva vem a morrer. Ela chega para Elias e fala: por que isso aconteceu? Por que isso veio até a minha casa, até o meu lar? E Elias pega aquela criança, vai no quarto, ora sobre aquela criança e clama a Deus para que aquela criança volte a viver. E Deus ouve a oração de Elias, aquela criança volta à vida novamente. Elias entrega o filho para a viúva. E Deus manda que ele saia dali novamente. E Elias saiu. A gente viu que ele foi até o Monte Horebe. Lá ele entrou numa caverna, ainda fugindo dos seus acusadores, ainda fugindo de Jezabel. E a gente vê que no versículo 4 do capítulo 19 que eu li, ele diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Você vê que diante de uma ameaça de morte, Elias chega ao ponto de pedir a própria morte para Deus. Teve a experiência de ver fogo descendo do céu sobre aquele sacrifício. E diante de uma ameaça de morte, ele pede a Deus a sua própria morte. E Deus o leva até essa viúva, mostra o milagre do azeite e da farinha se multiplicar dentro do lar dessa viúva. O filho da viúva voltando à vida. E mesmo assim,
No versículo 9 do capítulo 19 diz que Elias entrou em uma caverna e ali passou a noite, ainda fugindo, ainda com medo da ameaça de morte. E diz a palavra de Deus no versículo 9 que eis que a palavra do Senhor veio até ele e fala: que fazes aqui, Elias? Nos dias de hoje, muitos cristãos, diante das circunstâncias de dificuldades, irmãos, têm fugido da presença de Deus. Têm corrido, têm tentado se esconder da presença de Deus. Não têm dado ouvidos à voz do Senhor. O tema dessa mensagem é ouvindo a voz de Deus. Elias, com toda essa experiência, eu creio que eu e você conhecem pessoas que já teve experiências tremendas com Deus, de ver milagres acontecer, mas diante de algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, fugimos da presença de Deus, não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas não importa para onde as pessoas fujam, para onde elas queiram se esconder, o Senhor vai sempre estar ali. Porque não tem como você se esconder da presença de Deus. Não tem. Elias tentou se esconder numa caverna e a palavra do Senhor chegou até ali e perguntou para ele: que fazes aqui, Elias? Ele fala: eu sou zeloso, tenho sido zeloso, tenho honrado. O povo de Israel deixou o seu concerto, deixou de te adorar, mataram os profetas, só eu fiquei. Só eu fiquei. E quantos cristãos têm falado essa mesma frase: Senhor, eu sinto-me sozinho, eu sinto que eu não tenho ninguém, eu sinto que eu estou só. Nós não estamos só. Nós temos um Deus que está do nosso lado todos os dias, o Deus Emanuel, Deus conosco, que não te desampara em momento algum. Só que nós precisamos ficar atento à voz do Senhor. Elias, ele teve essa experiência. Irmãos, uma pessoa só enfrentar 450 profetas de Baal. Uma pessoa só. E diante da ameaça, ele fugiu. Ele se esqueceu que ele orou não pedindo chuva. Ele se esqueceu que ele orou a Deus que consuma, que manda fogo do céu. Ele se esqueceu que Deus multiplicou. Muitos cristãos têm se esquecido as bênçãos que Deus já fez. Não é que nós vamos viver de bênçãos passadas que já aconteceram na nossa vida, não. Mas lembrar, Deus, Ele é maravilhoso, Ele fez isso, Ele fez aquilo. Ele me curou, Ele me restaurou. Ele me pôs de pé diante de muitas e outras dificuldades. Não vai ser agora que Deus vai me abandonar. Não vai ser agora que eu vou estar sozinho. Elias se esqueceu disso. Quantos cristãos têm se esquecido que Deus não abandona um servo seu? Não abandona uma ovelha perdida. Deus, Ele deixa as 99 lá para ir atrás de uma. Quantos de nós já não passou por situações em ser essa única, essa última? A gente só lembra que estamos sozinhos, que eu não tenho mais ninguém. Deus tira a minha própria vida. Quantos cristãos a gente tem ouvido que tem tentado tirar a própria vida? Não tem aguentado as lutas, as perseguições e tem tentado tirar a própria vida. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem o melhor, Deus tem algo melhor para nós. Que a gente não possa fugir porque as lutas estão grandes. Se fosse assim, Davi também teria fugido do gigante, não teria enfrentado o gigante. Teria deixado o povo lá, alguém enfrentar o gigante. Mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Quando a sua batalha vier diante de você e você falar: poxa, é grande essa minha batalha, é grande essa minha luta, declara: eu vou enfrentar essa luta, essa batalha em nome do Senhor dos Exércitos.
porque Ele é quem peleja por mim, é Ele quem batalha por nós. Eu não estou sozinho. Elias, ele não estava sozinho. A gente vê que no final desse capítulo 19, que Deus fala que ainda tinha muitos outros profetas. Muitos outros profetas. Tem um personagem aqui que ele fala para Elias, está no capítulo 19 ainda, que ele fala que ele tinha escondido 50, 100 profetas e os alimentava com pão e água, porque ele acreditava no Deus de Israel. Ele não tinha se encurvado diante do Deus Baal. Elias, ele não estava sozinho, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus, irmãos, que cuida de nós. Em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às batalhas, nós temos um Deus que cuida de nós. E a gente vê que no versículo 11, a voz do Senhor fala para ele: Elias, sai para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que o Senhor passava, como também um grande e forte vento. Quem já não passou por um grande e forte vento, de situações, de batalhas, de lutas, e não consegue em meio a isso ouvir a voz de Deus? O Senhor estava ali na frente de Elias, mas também estava um forte vento. E Elias não conseguia ver a presença do Senhor, não conseguia ouvir a presença do Senhor. Por quê? Porque o vento estava muito forte. São ventos, são situações, são circunstâncias que fazem com que a gente não perceba, não ouça a voz do Senhor. Dá a impressão, parece que o vento está soprando mais forte do que a voz do Senhor. Dá a impressão que as circunstâncias é maior do que o nosso Deus, e não é. Não é. Deus é maior. Não existe nada maior do que o nosso Deus. Tem uma passagem de Mateus 8, 24, queria ler com os irmãos. Ele diz assim, ó, Mateus 8, 24. É uma passagem muito conhecida. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu não sei que tempestade, que ventos têm soprado sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas existe um Deus que Ele levanta e nos ajuda. Ele levanta por mim e para você, e repreende o mar, a fúria do mar, e os ventos e a tempestade. Basta a gente crer, porque Jesus ele fala para os seus discípulos, homens de pequena fé. E aí eles se perguntam um para o outro: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que lhe acalma a tempestade que nós estamos passando. É um Deus que acalma todas as coisas. E a gente vê que, ainda no versículo 11, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, versículo 11 ainda, depois do vento, um terremoto. E o Senhor não estava no terremoto. Quem aqui já sentiu terremoto? Acho que no Brasil nunca teve terremoto. Se teve, escala pequena, baixa, que quase a gente não percebe. Mas já tivemos no Brasil alguns terremotos que chegou a balançar, mas pouca coisa. Mas a gente vê aí, Estados Unidos, Califórnia, onde existe aquelas placas tectônicas lá, né?
chega a 6, 7, 8, que nem aquela vez que teve, se não me engano, no Haiti, atingiu escalas enormes. Irmãos, o terremoto, ele deixa você sem chão, treme tudo, não tem aonde você se segurar, porque está tudo balançando. Não tem como você fica, não tem onde você pisar, não tem onde você se apoiar. Tira o chão das pessoas, o terremoto. E quantas circunstâncias que o crente já passou ou passa, em que ele fica sem o chão. Quantas lutas o crente ele já passou ou passa, que ele fica sem chão. Uma vez eu já ministrei aqui, falando que eu passei por situações, uma vez, de emprego, que você pensa que não vai perder o emprego, mas de repente você perde o emprego. Eu declarei, eu fiquei sem chão naquele dia. É um terremoto. É uma circunstância que nós passamos, que nós ficamos sem chão. Uma notícia que você recebe, que você fica sem chão. É algo que você não espera, que te abala, deixa você totalmente abalado, nervos abalados, pensamentos abalados. A sua rotina muda totalmente. São terremotos que acontecem na vida do crente. Mas diz a palavra do Senhor que Deus também não estava no terremoto. Em Mateus 24, 7, ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Em vários lugares. E isso vai se cumprir. E haverá fomes, pestes, reino contra reino, nação contra nação e terremotos. São sinais do fim dos tempos, que vai abalar, que vai deixar as pessoas sem chão. Mas o crente que crê no Senhor, ele vai estar firme nas promessas de Deus. Ele vai estar ali, posicionado, porque ele sabe em quem ele está firmado, em qual rocha que ele está plantado os seus pés. Tem uma outra passagem que fala de terremoto, que está lá em Mateus 27, que quando Jesus, pregado ali na cruz, que ele declarou, está consumado. O véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E a terra tremeu, e fenderam-se as pedras. Houve um terremoto. Quando Cristo entregou o seu Espírito e disse, Pai, está consumado, houve um terremoto, que balançou toda aquela estrutura, ao ponto que o véu do templo se rasgou em dois. E, irmãos, não era um véu fininho, era grosso. Mas como diz a palavra ali de Elias, do Senhor para Elias, o Senhor também não estava no terremoto. Eu não sei o terremoto que você tem passado, que tempestades você tem passado, mas Deus, Ele é contigo, Ele está do seu lado. Diz a palavra do Senhor no versículo 12, e depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. Elias teve a experiência de ver fogo descendo do céu. E mais para frente ainda, quando Elias está com Eliseu, ele declara para Eliseu, pede-me o que queres. Eliseu fala assim, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre você. Elias fala para ele, se você me veres sendo elevado ao céu, um redemoinho e uma carruagem de fogo, você receberá esse poder. Você receberá essa porção dobrada do Espírito. E mais uma vez a gente vê que Elias, ele é levado ao céu no redemoinho, numa carruagem de fogo. E quando é nessa experiência que ele está ali à porta dessa caverna, passou o fogo sobre a frente dele, mas Deus não estava no fogo, mas ele teve essa experiência com o fogo. Mas essa circunstância fazia com que ele não ouvisse a voz de Deus.
Circunstâncias que o fogo ele vem para queimar. Sodoma e Gomorra foram destruídas com enxofre e fogo. E não se construiu mais nada sobre a cinza daquela cidade. Nada. Não se construiu. E a gente vê também que a experiência de Moisés ali com a sarça ardente, a sarça ardia com fogo. E um dos símbolos do Espírito Santo de Deus é o fogo. Mas existe algum tipo de fogo que a gente deixa de ouvir a voz de Deus porque ele se transforma em problemas que nós passamos. Às vezes ficamos tão irados com algumas situações que inflamamos em nossas palavras. Como diz lá em Tiago, a língua é como um fogo capaz de destruir totalmente uma floresta. Nós não conseguimos controlar nossa língua e acabamos incendiando o que está ao nosso redor. Depois, para apagar, fica difícil porque estamos consumidos pela ira. Nós precisamos ficar atentos e ouvir a voz de Deus antes de incendiar o que está ao nosso lado. Mas há algo de lindo e maravilhoso no fogo, que está relatado lá em Atos capítulo 2, que quando os discípulos do Senhor são cheios do Espírito Santo de Deus, diz assim, foram vistas por eles como línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Espírito Santo de Deus. Mas para isso, nós precisamos estar com nossos ouvidos abertos à voz do Senhor. A voz do que o Senhor tem falado para nós, que Ele fala lá no versículo 12, no finalzinho. Deus e o Senhor não estavam no fogo, e logo após, ouviu-se uma voz mansa e delicada. É assim que o Senhor trabalha. Ele não trabalha no desespero, Ele não trabalha gritando, Ele trabalha com uma voz mansa e delicada. O problema de Elias, irmãos, foi o medo. O medo consumiu ele ao ponto de não permitir que ele ouvisse a voz do Senhor. O medo fez com que ele ficasse surdo diante das coisas que o Senhor estava falando com ele. Porque o Senhor o chamou para fora da caverna. O Senhor estava ali falando com ele, mas ele via vento forte, terremotos, o fogo, mas não ouvia a voz de Deus. Quando veio uma voz mansa e suave, aí Elias ouviu a voz do Senhor. O medo paralisa. O medo muda as atitudes das pessoas. Tem pessoas, irmãos, que em determinadas situações de medo ficam tão apavoradas que elas paralisam, ficam paralisadas, não saem do lugar. Quem tem medo de alguma coisa sabe o que é. Quem já passou por situações de medo sabe o que é. Tem pessoas que quando está com medo, por exemplo, um terremoto, está tendo um terremoto, uma inundação, alguma coisa, a pessoa fica com tanto medo que ela paralisa, ela não escuta as outras pessoas chamando ela para sair para fora, chamando elas para sair daquele lugar, elas ficam paralisadas. Nós precisamos, irmãos, estar com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. O que atrapalhou Elias, irmãos, nesse ponto de pedir a própria morte, foi o medo. Um homem de Deus, chamado para orar, para interceder pelo povo de Israel, revelar para o povo de Israel que só existe um Deus e não há outro, ficou com medo diante de uma ameaça de morte. O nosso inimigo das nossas almas, ele vem com essas astúcias, com essas armadilhas, com essas ciladas. Te ameaçar de morte, te ameaçar de tirar você dos caminhos do Senhor. Mas a voz do Senhor, ela é mansa e suave. E ela fala para mim e para você, não temas, eu estou contigo. Eu te fortaleço. Eu é que te ponho de pé. Não permita que o medo, seja qual for as circunstâncias, qual for a luta, o deserto, a perseguição,
Não deixe que isso te abale, não deixe que isso impeça você de ouvir a voz do Senhor, mas que você possa buscar em Deus refúgio. Não refúgio em cavernas como Elias fez. E não dormir quando ele foi alimentado pelo anjo. A palavra de Deus fala que a primeira vez que o anjo veio, trouxe comida para Elias, Elias comeu e voltou a dormir. Depois novamente o anjo veio e falou: come, porque a sua caminhada vai ser grande, vai ser longa. 40 dias e 40 noites. Mas fugindo com medo. Não deixe o medo te abalar. Não deixe o medo tampar os seus ouvidos e impeça você de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele está falando todos os dias, a cada minuto, a cada momento das nossas vidas. E para concluir, eu quero declarar que Elias passou por essa situação, passou ao ponto de pedir a própria morte, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, a voz de Deus, ele ainda fez maravilhas, saiu dali, ungiu uma pessoa para ser rei, uma pessoa para ser profeta de Deus, ainda foi instrumento de Deus. E o mais interessante de tudo, ele não viu a morte. A morte não ceifou Elias. Elias foi arrebatado ao céu. Ele pediu a própria morte. Mas um homem de Deus, irmãos, é elevado aos céus. Nós somos cristãos, homens e mulheres de Deus. Se for da vontade de Deus, não veremos a morte, seremos arrebatados. Não permita que o medo das circunstâncias, do que o mundo está passando hoje, venha barrar você de ouvir a voz de Deus e que impeça você de ser levado aos céus sem experimentar a morte. Acho lindo o final da história de Elias, porque ele não experimentou a morte. E que nós possamos pedir ao Senhor todos os dias que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos à voz do Espírito Santo de Deus. Que Ele venha falar comigo, com você todos os dias, através de louvores, através da palavra. Irmãos, não deixe que o inimigo roube a palavra do Senhor. Não deixe que o inimigo grite mais alto do que a voz de Deus, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, que eu e você servimos. Amém? Feche seus olhos por um instante. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
este é quem tu és. Aleluia. Som. Deus, a minha oração essa noite, ó Pai, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos à Tua voz. Deus, que o vento, a tempestade, o terremoto não venha impedir os Teus servos de ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo de Deus. E cada um aqui, Pai, presente aqui neste lugar, aqueles que estão nos seus lares, que possam nesse momento, ó Pai, orar, clamando ao Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à Tua voz, independente das lutas, das tempestades que estiverem passando, ó Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada dificuldade. E nesse momento o Espírito Santo de Deus, com voz mansa e suave, possa falar ao coração de cada um essa noite, ó Pai, para o louvor da Sua glória, e acalmar, aquietar esses corações aflitos, angustiados, tristes, abatidos pelo que o inimigo tem feito. Mas nós sabemos que existe um Deus que em momento algum desampara os Teus servos, que em momento algum deixa os Seus servos cabisbaixos, tristes, abandonados, mas que nos pega no colo e cuida de cada um de nós, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade de falar em cada coração esta noite, cada ouvido, cada lar, cada família, Pai. Continue a falar aos nossos corações essa mensagem que foi feita aqui essa noite, que foi ministrada aqui essa noite. Que o Senhor venha completar, que o Senhor venha consumar, que o Senhor venha preencher, fortalecer, edificar cada um mais e mais, para o louvor desse Deus todo-poderoso, para o louvor do nosso Deus maravilhoso, para o louvor desse Deus tremendo. Em meio às lutas, tempestades, terremotos que nós estejamos passando, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos segurado e fortalecido mais e mais. Essa é a minha oração essa noite, ó Pai. E eu creio no agir do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o seu povo, Pai. Leva de volta os seus lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Sua paz, e principalmente debaixo da Sua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus os abençoe. Vão todos na paz do Senhor.